Nem só de processo criativo se vive uma marca. Além da criatividade aplicada ao produto, também é necessário se debruçar sobre números, planilhas e organogramas de planejamento. Ainda que com o uso de diversas ferramentas de gestão que encontramos disponíveis na internet, o trabalho de gestão requer não só paciência, mas um olhar detalhista, analítico e pragmático. Nesse episódio, conversaremos sobre as maiores lições e desafios e conquistas de 2 convidados que operam nessa área com afinco. Eu atrelo muito o crescimento, né, e graças a Deus o sucesso que a gente tem tido na Luffy, ao fato de eu saber que eu não conseguiria fazer tudo isso sozinha. Então eu tenho um sócio, né, que está aqui conosco hoje. E acho que eu brinco que eu criei a marca e o Bruno criou a empresa. E eu acho que é muito importante a gente entender que essas 2 coisas precisam estar acontecendo juntas. Então é por isso que hoje eu chamei vocês 2, pra gente poder compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas também que estão começando. E eu colocando esse sapato de pessoa que veio de moda e como que eu aprendo diariamente com o Bruno. E trazendo essa experiência também que você tem um pouco, Lu. Então eu queria entender como que vocês podem acrescentar agora pra gente nessas perguntas que eu vou fazer. Mas queria que vocês primeiro contassem a trajetória de vocês. Bora. Começo? Pode começar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana, pelo convite. Prazer gigante bater esse papo com vocês. Maravilhoso. Sempre trocar ideias sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre moda. Perfeito. Tudo que eu amo. Eu sou a Luísa, né? Pra quem não me conhece, sou fundadora da Camis. Fundei a Camis em 2018, em Belo Horizonte. Somos uma marca mineira. Algumas pessoas nem sabem disso. Em 2019, eu vim para São Paulo, buscando expandir a marca e estar mais próximo do que sempre foi o meu público-alvo, que foi São Paulo. A Camis começou com uma marca de camisetas, então eu comecei com o que eu conseguia fazer na época, que era um produto único. Busquei sempre construir o melhor produto que eu podia naquela época, mas tentei não me limitar, porque eu não tinha todos os recursos que eu precisava. Então, eu comecei com um produto, uma camiseta em 3 cores. Lancei esse produto, validei esse produto e a marca foi sendo construída dessa forma. Um passinho depois do outro, sempre validando antes de dar o próximo. Então, começamos com camiseta e hoje estamos nos tornando uma marca de conforto fashion. E essa é a nossa grande missão aí para os próximos anos, dos próximos anos mesmo da empresa, que é nos tornarmos a maior marca de conforto fashion do Brasil. Então, isso é muito legal porque tudo é uma evolução e um processo, e é muito legal saber que uma ideia que começou com um produto único, com um título, né, de marca especializada em camiseta, pode se tornar uma coisa bem maior e sendo construída dia após dia. Então, começamos uma sócia e eu, em Belo Horizonte, 2 pessoas. Eu tive a ideia, convidei essa sócia para entrar junto comigo na época. E você é formada em quê, perdão? Eu não falei, né, gente? Eu sempre esqueço do meu currículo. Não, imagina. Eu amo, eu sou advogada, sou formada em Direito na PUC. Trabalhei já em vários ramos do direito, fiz vários estágios em várias áreas, tentando me descobrir ali dentro. Gostava muito de direito empresarial, então acho que a veia empreendedora estava muito ali. O business já estava ali. O business já estava me chamando. E eu gostava de trabalhar com empreendedores, sabe? Eu aprendia muito, trocava muito com essas pessoas, com os meus clientes na época. Então, já tinha um pezinho no empreendedorismo, sempre fui apaixonada por moda. Tive um blog, quando eu entrei, criei um blog com 2 amigas quando eu entrei na faculdade. Então, fui ali lá no inicinho da criação de blogs. Eu estava lá com 2 amigas, a gente criou um blog sobre conteúdo, sobre moda, sobre lifestyle em Belo Horizonte. Cheguei a ter vários clientes em BH. Era blog mesmo, de escrever, assim, bem raiz. E acho que talvez por isso que sempre acreditei e apostei tanto na estratégia de marketing de influência, que se tornou aí um dos pilares da Camis, né? Hoje a gente trabalha com um time bem legal de influenciadoras. Então começamos, né, uma sócia e eu em BH, tinha me formado. Um dia eu cheguei no escritório e falei, cara, vou empreender. Foi uma decisão sentada na mesa do meu escritório. Eu sempre tive esse sonho, sempre queria abrir uma empresa, sempre quis abrir uma empresa, mas foi ali sentada na mesa do meu escritório que eu falei, cara, talvez com o que eu tenho já dê para eu
eu criar alguma coisa e talvez não seja perfeito, mas eu preciso começar de algum lugar. E quanto antes eu começar, antes eu vou aprender e antes eu vou encontrar o meu caminho dentro desse mundo. E aí tive a ideia, chamei a Ju, que foi a minha sócia, para entrar junto comigo, ela topou na hora. A gente começou no dia seguinte eu já estava dentro do meu primeiro fornecedor, orçando. Eu cheguei, na verdade, eu fui nesse meu primeiro fornecedor antes, porque eu já cheguei para ela sabendo exatamente o capital que a gente precisava para fazer o nosso primeiro MVP. Falei, cara, é isso, é o mínimo produto viável, né? Que é o conceito do MVP. É isso que a gente precisa para soltar a Camis no mundo. Então, a gente fez o que dava para fazer, um produto em 3 cores. E é legal pensar que o que começou com 2 pessoas, sem escritório, hoje se tornou uma marca com quase 40 pessoas, um escritório, 2 lojas em São Paulo, uma marca que saiu de BH, um CD em Belo Horizonte, que continua marcando o nosso início lá em Belo Horizonte. Mas, assim, tudo construído com muito aprendizado e muito aos poucos mesmo, deixando que a lição anterior nos levasse para o próximo passo. Então, acho que esse é um pouquinho da história da Camis. Uma coisa legal para falar também é que nós somos uma DNVB, né? Uma Digital Native Brand. Então, nascemos no online, não tínhamos loja física. E hoje nos tornamos uma marca omni. Então, com 2 lojas físicas, uma marca que atende o cliente onde ele quiser ser atendido. Então, 2 lojas físicas, atendimento por WhatsApp, o nosso site continua. E hoje também estamos no atacado. Então, um canal, 2 pessoas e uma empresa sendo construída passinho a passinho em muitos anos de aprendizado. Legal. Eu tenho uma pergunta, Lu, muito legal essa história. E quando você falou que estava na faculdade, estava fazendo blogs e etc., e você usou isso também quando você abriu a Camis, ou já tinha separado, esse blog não estava mais ativo, ou ele fez parte também da criação da Camis? Ele fez parte da criação da Camis, porque eu tinha uma comunidade no meu Instagram pessoal. O blog já não existia mais, éramos 3 amigas, cada uma acabou seguindo um rumo profissional diferente. Mas eu acho que o que mais contribuiu foram os contatos que eu consegui fazer durante esse período como influenciadora. Então, eu conheci muitas donas de marcas, eu conheci alguns fornecedores também, e os primeiros contatos que eu fiz para começar a Camis, eles vieram daí. Entendi. Então, eu consegui conversar com algumas empreendedoras que me mostraram que era possível começar. E para mim, só existiam 2 caminhos. Um caminho em que não dava certo e um caminho em que você já acordava uma empresa multimilionária. Então, eu não conseguia enxergar a trajetória válida que existia entre um caminho e outro. E conversando com essas pessoas, eu comecei a entender, cara, poxa, pode dar certo. Esse caminho também é legal. As pessoas conseguem ter resultado aos poucos, e isso é legal, é interessante passar por essa trajetória. E aí foi isso que me deu gás para poder começar. Foram esses contatos, essas pessoas que eu conheci. E, óbvio, a comunidade que eu também já tinha. E eu lembro que eu falei sobre isso quando eu lancei a marca. Eu usei muito essa minha base no Instagram. Não era meu foco, assim, eu não era uma grande personalidade do Instagram, mas eu tinha ali uma comunidade e, com certeza, essa comunidade foi parte ali do início. E também, obviamente, me deu um super track record para poder lidar com influenciadoras e para poder acreditar no marketing de influência. Então, como eu vim dali, eu conhecia as influenciadoras, eu estava nesse meio, eu acreditava pra caramba nessa estratégia. Eu enxergava que era o futuro mesmo da comunicação e da mídia. Então, desde o day one da Camis, eu falei, cara, o primeiro resultado que eu tiver desse primeiro lote, o meu primeiro lote foi de 200 peças. Falei, se o primeiro resultado que eu tiver desse primeiro lote, eu vou reservar 30% e eu vou investir em influenciadora. Então, eu sabia que eu queria muito conduzir o marketing dessa forma. Então, eu acho que foi perfeito, assim, realmente eu trouxe muito dessa minha breve trajetória. Fico brincando que eu sou blogueira aposentada. Jovenmente aposentada. E é muito legal a gente poder falar que são 3 pessoas aqui com 27 anos, né? Cara, 3 empreendedores aqui que temos essa idade. Então, a gente também quer trazer todo esse repertório, todo esse conhecimento da nossa breve trajetória, porque às vezes você pega uma pessoa que tem 50 anos de mercado, não, 50 anos de mercado não é muita coisa, mas tem 30 anos de mercado, 20 anos de mercado,
E às vezes as pessoas que estão começando se sentem muito distantes, que é isso que você falou. Nossa, ou era uma marca já situada e etc., ou é tipo nada. Exatamente. E existe o meio do caminho. E é justamente esse meio do caminho que a gente também tá querendo mostrar aqui. Com certeza. Né? E que é muito inspirador, né? E que é com essas pessoas que a gente consegue efetivamente se conectar para começar, né? Eu acho que ver que existia um meio do caminho foi o que me motivou a começar. Então é muito importante, né? Isso que você tá fazendo aqui e jogando essa luz aí em quem tá no corre, que é a nossa realidade, né? A gente tá correndo ainda, né? Não tem nada pronto. A gente tá vivendo o processo ainda. Exatamente, tá todo mundo no corre. Exatamente. E agora, Bruno, conte aí sua narrativa. Bom, a Ana já me apresentou, né? Eu sou o Bruno, sou quase como um cofundador aqui na Luffy com a Ana. Cuido da parte do back office, né? A parte mais administrativa, planejamento, crescimento. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, muito importante. Meu background é de engenharia. Eu sou engenheiro industrial de formação e que é quase como engenharia de produção, assim. Legal. Mas eu sempre fui muito ligado ao empreendedorismo, assim, no início da faculdade eu sempre consumia muito conteúdo relacionado, gostava quando era Shark Tank, essas coisas assim, então eu sempre gostei muito e sempre procurei, né, estar por volta dessa atmosfera, conhecer, criei que eu chamo de uma pseudo-startup com um amigo meu quando a gente era jovem, no início da faculdade, então fui sempre me moldando para ter mais conhecimento de empreendedorismo. E até que, né, a Ana, que a gente já era parceiros também de vida, eu ajudava ela na Luffy quando ela começou a fazer pedido para consignado, um pouco de atacado. Aí eu fazia as contas, as planilhas dela para ela, para ajudar a controlar. Aí essa demanda foi acabou crescendo, né? Aí eu descobri que era o que era para ser, né? Aí me uni a ela 100%, full time, e a gente se juntou aqui na Luffy para construir essa marca maravilhosa. Eu importei ele, tá? Na verdade. Ele tinha ido para os Estados Unidos fazer faculdade, ele ia se formar com uma oferta de trabalho lá, e o Bonito resolveu vir para cá e, né, acreditar nisso que a gente estava construindo. Então, né, veio uma super vontade sua também de vir para cá e fazer dar certo. E é muito interessante a gente ver esse momento da Luffy, porque quando a gente começou, eu contei num outro episódio, nossa, que foi primeiro, a gente recebeu, eu conto que começou a marca em abril de 18, porque eu me formei no meio de 17. A Luffy veio do meu TCC. Gente, mas a gente até... é muito gêmeos de marca. De idade e processo. São bebês quase do mesmo signo. Então, quando eu me formei em 17, era meio que um projeto de TCC, assim. Eu não tinha essa coisa de tipo, nossa, vou ter uma marca e vou fazer isso e plano. Cara, eu era... A coleção era literalmente projeto, né? A coleção era literalmente projeto de TCC. O projeto da Luffy, que eu digo, assim. O projeto TCC, a Luffy era literalmente... a Luffy era a coleção ali, e era o nome que era do meu Instagram na época, enfim. Então, eu não tive nenhuma pretensão em business plan, não tinha isso. Eu só tinha essa... Nossa, eu não me encaixo... Não tenho muito desejo de trabalhar em nenhuma grande marca do mercado. Vou fazer a minha. Nossa, tinha 2 marcas que eu gostava. Até pude trabalhar em uma outra durante a minha trajetória. Mas eu só queria colocar aquilo tudo que eu tinha de criatividade pra fora. Então, quando eu abri o CNPJ, não foi porque eu tinha um plano de empresa. Foi porque eu queria prestar um concurso com o meu TCC. E precisava do CNPJ. E precisava do CNPJ. Entendeu? A minha amiga, que era advogada, que morava comigo, que abriu o CNPJ da Luffy, entendeu? Eu amo. Então, quando a gente é criador, a gente começa muito assim, no desejo de expor o nosso trabalho, né? Tanto que eu lembro uma vez que o Bruno mencionou isso, que ele começou a ver a minha mudança de mentalidade, que foi de fato quando eu conto que daí veio a Luffy em abril do ano seguinte, 2018, porque meu sonho imagina, eu vou criar um ateliê de peças únicas e eu vou criar uma peça, eu que vou fazer o TA, desde o tecido, vai ser tudo feito manual. E ainda quero fazer um dia, mas eu sei que eu vou ter que comer muito capim para chegar nesse lugar, entendeu? Mas no início eu queria muito isso, daí fui entendendo, quando eu costuro não fica tão bom quanto uma costureira faz. Quando a gente faz isso, não, preciso organizar. A minha insatisfação com o que eu estava entregando ali daquela forma fez eu refletir sobre o que eu estava fazendo e falei, não,
Isso realmente tem que ser uma marca. Isso realmente tem que organizar. Aí eu comecei a conversar com o Bruno e etc. E daí a gente foi entendendo que talvez rolasse uma sociedade ali, né? Daí quando ele se forma, ele... que legal saber desse início. Foi bem assim, tipo, a Ana... A mudança de mentalidade, né? Porque eu ajudava ela com algumas coisas e tal, mas ela sempre, assim, claro, tava vendo o resultado, pedia mais, demandava mais, falava, vem pra cá, você tem que me ajudar, não sei o quê. Só que eu não falava, ainda não. Vamos esperar. Tipo assim, eu não levava ainda muita fé, porque ela ainda tinha essa mentalidade, tipo assim, quero que você cuide do que eu não quero cuidar. Cara, e tudo bem, né? Tipo, cada um tem seu processo de amadurecimento da própria ideia. Também tem isso, Perfeito, né? exato. Aí ela era uma ótima criadora. Ela foi empreendendo, fazendo isso, eu tava longe e só ajudando com pequenas coisas, e ela, tipo assim, tinha uma mentalidade empreendedora incrível depois desse tempo. Aí ela me chamou novamente pra ficar, vem cá, full time, não sei o que. Eu falei, agora vamos pra dentro. Eu acho que a gente já tá na mesma uma sintonia um pouco mais parecida, bem mais parecida, tanto é que a gente tá aqui até hoje, dá super certo. Nos admiramos a mil, então acho que esse casamento foi muito bom. Foi bom. Que legal. E eu acho que tem isso também de os sócios estarem alinhados com essas expectativas, né? Mas, cara, eu falo com o Bruno basicamente meu coach pessoal, assim. E muitas das coisas que eu aprendi com ele, a gente se torna empreendedora. Eu era criadora, aí me tornei empreendedora, depois eu me tornei líder, depois a gente vai se tornando as coisas. E tanto para o que eu preciso ser, mas o que eu preciso fazer. Eu falo que eu já falei também no outro podcast, eu sou o que eu preciso ser para o Luffy dar certo. Você tem que carregar a caixa, eu carrego. Você tem que ser líder, eu vou aprender a ser líder. Você tem que ser gestora, eu vou aprender a ser gestora. É isso aí. O que eu amo fazer é criar. Né? Mas acho que a gente tem que ir abrindo essas janelinhas aí pra gente conseguir fazer o que a gente ama. Isso é muito legal de pontuar, porque exatamente, é um processo mesmo, até você entender que talvez você deseje muito o resultado final do seu projeto. Você está disposto a viver o que você vai precisar viver para chegar no que é o seu sonho de verdade? Porque, assim, eu sempre falo que são milhares de desafios, mas pelo menos são os desafios que a gente escolheu. Então, e rumo ao projeto que a gente quer criar. Mas tem que ficar claro que o processo não é linear e que a sua ideia inicial, ela é só um pedacinho da sua trajetória. No meio do caminho tem ali todo um processo que vai ser só seu e que é individual e que ninguém vai te falar como ele é. Você vai descobrir vivendo. E você vai entender como é você empreendedora. Eu achei muito legal isso que você falou. Eu era criadora e me tornei empreendedora. E eu também. Eu era advogada com o sonho de empreender e eu me tornei empreendedora no dia que eu comecei a escolher cada um desses desafios e o que aparecia eu falava, eu vou em frente. E aí essa é a nossa escolha diária, né, como empreendedores. É muito importante falar isso, porque hoje eu vejo a glamorização, né, do empreender com moda e ter uma empresa de skincare e criar alguma coisa. E assim, é lindo mesmo, é muito legal, cara, é incrível. É uma experiência que acho que não existe igual, não tem outra forma de você ter. Mas pensa bem se você vai querer esses desafios que você vai encontrar, porque tem ali e ninguém fala sobre isso. Poucas pessoas falam sobre isso, né? Sobre a trajetória de amadurecimento, enfrentando desafios que você nunca está pronto para enfrentar. Você nunca está pronto, porque quando você resolveu o último, já tem o próximo e você já está em outro lugar da empresa. Isso é empreender, né? É resolver sempre algo à frente do seu processo de amadurecimento. Sim. Então, assim, é um ponto muito legal pra gente falar. Esse né? ponto que você trouxe é muito bom, porque a gente acaba consumindo muitos conteúdos. Muito. Aí você vê filme do Steve Jobs, aí filme de não sei o quê. Aí e você fica, aquela pessoa tem uma luz. Ela nasceu assim. E você vê só a parte boa, porque é o resumo, dos desafios que deram certo. Não mostra, tipo, tudo que você tentou e deu errado. Todas as noites em claro. A frustração constante. Que exatamente. É normal, frustração com nós mesmos, com as expectativas que a gente criou sobre o que a gente vai viver ou não naquele projeto. Então, é muito louco, porque hoje a gente vê isso, né? As biografias maravilhosas de pessoas que são, sim, inspiradoras e que são referências, mas que, não na verdade... Comum, né? Elas não são comum, né? Exato. Elas saíram do comum, mas, na verdade, tem todo ali um iceberg escondido da vivência dela e dos inúmeros desafios e dias muito difíceis em que elas não eram aquela pessoa, elas não sabiam o que fazer. Sim. Elas aprenderam para se tornar, né...
enfim. E estão no processo, né? Isso não tem fim. É tudo sobre o aprendizado, né? É tudo sobre o aprendizado. Agora, eu sempre reflito muito sobre isso. Pelo menos eu escolhi, né? Eu tô aprendendo o que eu quero. Né? Eu sempre penso isso. Eu penso isso todos os dias. Toda vez que chega um grande BO, eu falo, cara, mas foi o BO que eu escolhi. Vamos lá, vamos aprender a lidar com esse negócio. E é assim, todo dia. E eu acho que os primeiros anos da Aluf, assim, embrionários, eu acho que eu me provei como criadora. E daí, quando entrou essa necessidade de, tipo, tem que virar empreendedora e ir lá, foi um outro desafio pra mim. E eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Então, eu também comecei a achar empreender um desafio pessoal que eu queria me provar. Então, acho que nesses 2 anos mais recentes, teve essa validação também como empreendedora. Óbvio que eu aprendo muito com o Bruno. E daí é isso que eu também queria falar. Uma das coisas, as primeiras lições assim, que eu compartilharia com o pessoal que está ouvindo a gente é o que você falou do MVP. Por que é tão importante fazer um MVP? O que é o MVP? O que é o MVP, primeiro? O que é o MVP? Gente, nosso MVP, mínimo produto viável, é você tirar a sua ideia do papel da forma mais barata e possível que você conseguir, para evitar surpresas negativas que vão destruir o seu sonho de empreender. Então, o MVP, na verdade, ele é um teste, né? É você, com o mínimo de recursos que você puder, você tentar validar uma ideia antes de você investir mais ou abrir mais mão do seu tempo por aquilo. Então, o MVP, na minha concepção, é isso. Acho que tem todo um significado mais amplo, mas de forma rasa é isso. E ele pode ser entendido como um projeto para um negócio, ou para um produto, ou para um processo dentro de uma empresa. Dá para aplicar o formato de MVP em quase tudo, né? E é muito legal falar sobre isso quando você pensa em tirar um projeto do papel, porque é uma forma de ir um pouco mais certo do que você vai encontrar, né? Então, quando você fala, cara, eu vou criar uma marca de camiseta, vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir tudo num produto que ninguém nunca viu. Ele não existe, ele nunca foi tirado do papel, eu não tentei vender, eu não sei como é que... Você não provou a hipótese de que aquilo ali vai funcionar. Aí você botou todas as suas fichas ali, né? Você botou. E, cara, normalmente não é do jeito que a gente pensa. Então... testar é sempre muito positivo. Estar aberto ao teste é muito positivo. Então, o MVP é isso. É você tirar ali do papel com o mínimo de recursos possíveis para você validar um ponto ou uma ideia. E, ok, validei, vou para o próximo passo, né? E aí você tem ali a possibilidade de evoluir num caminho mais assertivo do que só apostar todas as suas fichas em algo que está só na sua cabeça, né? Acho que... Perfeito. Eu acho que até trazendo um pouco do conceito não só para um projeto inicial, como uma marca ou algum tipo de negócio que você vai fazer com o menor custo possível, que seja válido para você, né, conseguir provar que aquilo pode funcionar, mas eu trago isso também para o nosso dia a dia. Vamos lá, a gente vai fazer um projeto dentro da Aluf que requer uma ideia grandiosa. Vamos fazer... Exemplo, na real, mas exemplo, roupa masculina. Vamos fazer roupa masculina. Isso. Então agora a Aluf vamos investir muito dinheiro para fazer roupa masculina. Não é bem assim. 50% do orçamento vai para o masculino. Você pode fazer tipo assim, vamos fazer uma mini coleção, vamos fazer 10 peças, vamos tentar vender para quem que pode vender. Vamos tentar vender na internet, no pessoal para clientes fiéis. Enfim, você descobre um pouquinho, prova que aquilo deu certo. Prova se aumenta um pouquinho, vai aumentando, aí você vai descobrindo e adaptando o que deu errado para começar a dar certo, ou você abandona o projeto o mais rápido possível, que também pode ser que você descubra. Que é ótimo também, né? Você não perder tempo com uma coisa que não vai dar certo. Então, é muito bom também. Uma hipótese não validada pode te proteger de uma grande frustração. Sim. Então, eu gosto muito de aplicar esse mindset mesmo de MVP em absolutamente todos os meus projetos, tanto na Camis quanto fora, porque é isso, assim, é uma forma de você ir um pouco mais assertivo em cima das suas, do que você acredita que vai dar certo. E a Camis nasceu exatamente dessa forma. Então, acho que é um excelente exemplo. Ok, agora nós somos uma marca de conforto fashion. Eu poderia ter começado a empresa com um projeto de uma coleção de, 70 SKUs. A SKU é um produto, né? 70 SKUs. Eu não teria recurso, eu teria que investir muito dinheiro em uma coisa que eu não sabia fazer.
não sabia se o meu cliente ia gostar da minha ideia, eu não sabia como me comunicar com ele. Talvez só a ideia de fazer dessa forma já invalidasse o meu projeto antes mesmo de eu começar, porque eu não ia ter recurso, eu não ia ter... Ou então poderia me gerar uma grande frustração. Então a minha decisão foi, quanto eu tenho? O que dá para fazer com isso? Sem esgotar os meus recursos para que se eu precise tentar de novo, eu consiga. Isso. E como que eu posso fazer da forma mais rápida? Tirar do papel rápido para testar rápido, validar rápido, aprender rápido e daí dar o próximo passo. Então, é um produto. Eu pensei, no início eu queria lançar 2. Tava demorando demais para fazer um deles. Eu falei, não, vai ser o mais rápido. Um só, em 3 cores. Uma gola U. Tá, vai ser o melhor que eu posso fazer com os meus recursos? Vai, mas vai ser o mais rápido e o que eu consiga ali tentar de novo se precisar. E foi exatamente assim, um produto, 3 cores, uma tiragem de 200 peças. E a gente entendeu que aquele produto fazia sentido e a gente foi pro próximo. Então, e a gente faz isso até hoje. Então, eu estou num momento de expansão de linhas dentro da empresa. Então, eu quero sair de ter só parte de cima para ter parte de baixo em outras matérias-primas. Mini lotes com pouquíssimos produtos para entender o que a minha cliente quer. É dessa forma que a gente faz. Então, uma partezinha do meu mix vai ser comprometido naquilo, a outra eu continuo seguindo as premissas que eu já tenho certeza. Então, é importante se dar o espaço para testar, mas se você tem esse mindset de MVP, grandes chances de você conseguir aprender rápido, testar rápido e fugir de ideias que não funcionam. E eu acho que é investir no certo. No nosso caso, o nosso MVP foi meio que obrigatório quando comecei, ele nem sabia que era MVP. Mas no sentido de, tipo, cara, eu comecei com o mínimo dinheirinho que eu tinha. É isso. Entendeu? Então, quando a gente foi crescendo a Lufa ali na garra e coisa e tal, entra dinheiro, sai dinheiro, e a gente investia o que dava pra entrar, e era isso. Então, a gente foi fazer um grande investimento na Lufa ano passado, entendeu? Depois que a gente já tinha comprovado que a marca como desejo, como produto... Funcionava. E eu vejo muita marca nova de moda que tá começando, colocando já, $500 000 aí pra começar a marca. Loucura. E, gente, vocês vão precisar de fluxo de caixa, né? Aprendemos. Vocês vão precisar de fluxo de caixa. O fluxo de caixa. Vocês vão precisar de dinheiro pra reinvestir, pra crescer, porque senão, enfim, você não vai demorar muito pra conseguir crescer. E às vezes a gente que perde todo o dinheiro que conseguiria investir no início e depois fecha a loja porque não tem mais como reinvestir pra marca crescer. Ou pivotar, né? Pode ser ou que você precise pivotar. O que é pivotar? Por favor, quem tá vendo a gente às vezes não sabe o que é pivotar. Bruno, vou deixar essa pra você. Opa. Pivotar é você basicamente mudar de rumo, né? Isso aí. Você, por exemplo, está fazendo, você falou a roupa básica, se você a sua hipótese não fosse validada, você vê que a galera não gostou, não comprou, você talvez vou para um tipo de roupa diferente, para cores diferentes, enfim, você tá nesse rumo aqui, você percebe que não tá dando certo e você muda o rumo de acordo com o aprendizado que você teve ali, né? Perfeito. Ainda quando você estava estudando, você me pediu, eu estava conversando na Lu, você pediu para eu ler aquele livro que tem uma capa azul, qual que é o nome dele? Startup Enxuta. Startup Enxuta. Esse livro é muito mudou bom. a minha mentalidade da vida, assim. Bom. Porque, enfim, do meu entendimento ali do livro, qual foi a mensagem que eu absorvi, né? Não dá nem pra você planejar demais, igual os modelos antigos de business, nova, planejava tudo, porque foi o que você falou, você nunca vai ter o controle, você nunca vai conseguir considerar cada variante. Então, você precisa jogar no mercado e errar, como o Bruno fala, errar rápido e com custo pequeno. Isso. E você também não tem que just do it, vai lá fazendo, não. Você tem que fazer, errar, calcular o que você errou, aprender aquilo ali e melhorar o produto. E é um fluxo. Então, aquela máxima do nasceu perfeito, nasceu tarde demais... Sim. É o que a gente segue no empreendedorismo. O mais real do empreendedorismo é esse. Nasceu perfeito, nasceu tarde demais. Mas é até bom falar que você falou que é muito ruim planejar, você não vai ter o controle, etc. Mas é muito importante planejar. Sim. Nem que seja, você tem que fazer o MVP Total. do planejamento também, né? Tipo assim, o seu planejamento tem que ser onde eu quero chegar. E tem ele que ter vai um se tornando mais robusto ao longo do tempo também. Você também não precisa abortar a sua ideia, tipo, falar, não vou fazer porque eu não sei nada de planejamento. Sim. Tudo bem. É o MVP, é o que você sabe. É o que você sabe, né? Tem vários... tem business plans simples que você pode fazer só para começar. Então, ali... Divide uma folha de papel em 4, escreve de um lado o que você faz, seus diferenciais, quais são as barreiras de entrada do seu mercado. Então, assim, o que dificulta, quais são as dificuldades de entrar no seu mercado, quem são os seus concorrentes. Business plan simplificado, conta qual é o meu custo inicial, o que eu preciso para começar.
Cara, se você fizer este exercício, Sim. já é uma bela forma de fazer um planejamento inicial. Então, né, o planejamento ele não precisa ser também... Até porque, se você vai até uma pessoa que vai fazer um grande planejamento de um negócio que não existe... Vai ser caro pra chuchu. Caro pra chuchu. E ele vai falar... Não, e no vai final... morrer no segundo vai mês. morrer. Você vai falar, não vai dar pra fazer. É inviável. Porque o cara vai te falar... Você precisa de X mil reais de capital de giro durante o primeiro, o segundo ano... Você não sabe quanto você vai gerar de caixa. Você não sabe quanto sua operação vai ser financiada pelo seu próprio caixa. É impossível chegar nesse nível de detalhe. Então, assim, agora, depois que você já fez essa primeira análise, já está rodando seu MVP, já validou algumas hipóteses, já tem um tempo de estrada, daí você consegue sofisticar seu planejamento. Porque você já consegue construir premissas de tempo que a empresa está viva mesmo. Então, você consegue ter ali hipóteses validadas e essas hipóteses viram um novo planejamento mais robusto. Então, é a mesma história, né? É a mesma grande coisa. O mesmo processo de evolução que você vive como empreendedor, o seu planejamento também vai viver, a sua empresa também vai viver. Então, tudo uma grande coisa. Então, acho que no início é muito isso. Pensa no MVP, teste seu produto no mercado, com o mínimo custo viável e precifique correto, porque eu acho que isso foi um erro que eu tive. Mas, um planejamento mínimo ali de custo. É um planejamento mínimo. Nossa, de custo também, você não faz um planejamento assim, nossa, vou produzir 50 peças, vou vender 50, vai me dar tanto dinheiro. Nossa, não vai vender 50, planeja um pouco menos. Se você vender, veio a mais, né? Você tem que ter noção de que... Como é importante, né? Acho que a precificação é das pegadinhas que elas, às vezes, passa batido na hora que você vai começar. E hoje, eu entendo que, para mim, em alguns casos, a diferença entre a empresa que dá certo e a que não dá é a precificação. Porque você não pode pensar só que você vai lançar aquele seu produto e vai ser só você na empresa para sempre. Uma hora você vai precisar ampliar, que seja trazendo uma pessoa para te ajudar ali com o operacional micro, que seja ampliar o volume de compra e você não vai ter recebido todo o seu recurso ainda para poder fazer o fluxo de caixa. Então, a precificação ela tem que ser pensada com pelo menos um ano de visão do que vai... Só que quando você começa, você não sabe disso. Então, a precificação, assim, para mim, se eu pudesse, é uma das minhas principais dicas para quem está começando. Entenda como precificar um produto. Tem algumas metodologias diferentes, né? Isso, pesquisando, assim, dá para entender. Mas olhe bem para o mercado, porque geralmente marcas que estão se consolidando aí com produtos que elas giram mais, enfim, elas têm uma boa precificação. Então, sempre conferir o que você pensou, com o que o mercado está fazendo, entender um pouco mais sobre os componentes da precificação, pensar um pouquinho mais ali no que vai ser o próximo passo da sua empresa, se você vai contratar, se você não vai, se você precisa comprar embalagem a longo prazo, se você precisa comprar a longo prazo. Para mim, precificação, tipo, uma coisa que você tem que estudar, precificação. Acho muito importante, principalmente para varejo, né? Para quem é de varejo. Serviço, eu vejo, é importante também, mas para o varejo... Porque serviço, talvez seu custo seja menor. Se você precisa de um material, você vai ter um custo. Mas se for você e seu tempo, pelo menos você não teve um custo, entendeu? Agora, a gente que faz produção e etc. é essencial. E além da precificação que você, né, a gente falou do início, agora você falou um pouco do processo, que é a precificação, gestão de estoque, que foi a nossa virada, né, Bruno? Perfeito. Essa questão de... eu lembro que eu não lembro quem falou isso, mas uma pessoa... de uma marca muito grande de moda, eu lembro que eu estava numa entrevista, ele falou assim, a diferença de um ano bom e um ano ruim é a quantidade de estoque que sobrou. Então, essa questão da gestão de estoque é uma coisa difícil demais de se fazer, a gente pena até hoje. Meu Deus do céu, a gente pena muito, mas assim, pode ser a diferença entre dar o próximo passo ou ficar onde você está ou até... ter uma perda muito grande aí. Com certeza. Não, e que louco, né? A espinha dorsal de uma empresa de moda são processos que, assim, se afastam tanto do universo criativo, né? Exatamente. Que loucura. Tipo, como a gente tem que viver isso mesmo para se tornar multifacetado mesmo e ser um empreendedor de moda é ser um empreendedor 360. Então, se você desvaloriza a indústria, você não sabe o que está falando. A indústria da moda é uma indústria complexa, extremamente complexa. É um business, assim, muito difícil de gerir e com margens muito apertadas e que você tem que rebolar para fazer o negócio acontecer. Então,
é louco. A gente realmente tem que se tornar muito 360 para conseguir emplacar uma empresa de moda. Eu acho que se você empreende em moda, você consegue empreender em diversas outras coisas. Você falou das bases aí. Vamos listar? As bases são tipo estoque, fluxo de caixa, que é muito importante. Caixa, estoque, precificação. Precificação, verdade. Aí a espinha dorsal, né? É isso, abastecimento, né? Que é o estoque, controle de estoque, precificação, sourcing, que é cadeia de fornecedores. Então, que é outro drama da vida. Para mim é algo que a cadeia de fornecedores não é igual, por exemplo, sem desvalorizar de forma alguma, mas falando sobre a diferença do modelo de negócio. Não é igual um curso online que você consegue crescer 300% com a mesma equipe. Para crescer 300% uma marca de moda, você precisa crescer sua cadeia de fornecedores. Perfeito. E isso não é rápido. Então, o growth dentro da moda, né, essa dinâmica, o mindset de crescimento dentro da moda, ele envolve uma estrutura interna que é muito difícil, é muito complexa e que as pessoas não veem. Então, para crescer, para dobrar de tamanho, você precisa dobrar o seu estoque. Para dobrar seu estoque, você precisa de caixa. Para conseguir produção para o seu estoque, você precisa de fornecedor. Para controlar esses fornecedores, você precisa de controle de estoque e abastecimento. Para saber quanto comprar, você precisa de demand and planning, planejamento e demanda. Então, poxa, tem uma complexidade muito um monte de ramificações. E essa cadeia de fornecimento, ela vai ser um gargalo para você na empresa em diversos momentos. Quando você vai começar, eles vão te pedir um mínimo. E você não Nossa, tem. eu lembro que eu comecei, era 30 o mínimo quando eu comecei. Aí eu chorei com uma fornecedora, ela fez 15 para mim. Eu nem tinha fluxo de caixa na época, então eu me comprometi com uma coisa que eu nem sabia como que eu ia pagar, entendeu? Então, isso vendendo para atacado, em que eles só iam me pagar 30, 60, 90, depois que eles tinham vendido, de que eu enviei para eles 45 dias antes. Então, assim, loucura. Então, vai ser problema quando você precisar fazer muito pouco e você não vai conseguir fornecedor para fazer pouco. E vai ser problema quando você quiser fazer muito e os fornecedores que você conseguiu se equilibrar ali fazendo aquela sua quantidade não aguentarem mais aquele muito. Então, sempre vai ser um gargalo que precisa ser visto com muita atenção. Sempre. Daí a pergunta que eu queria trazer, acho que o Bruno pode falar bem disso, é qual a importância de equilibrar gestão e criação dentro de um business de moda? Eu acho que é um pouco disso que a gente estava falando. A criação, ela é basicamente o core ali da empresa, do que a empresa, do porquê que a empresa está ali. Ela é movida pelo propósito, então ela precisa ser, pelo menos no nosso caso, né, tem diferentes modelos de negócio. Então ela guia por que a gente está ali, né? E isso vai descendo a escada, né, através do marketing, como comunicar. Como gerar desejo. Como gerar desejo, perfeito. Aí desce mais ainda, como gerou desejo, como que você faz a venda, como que você cativa pessoas, fideliza, e etc, etc, etc. Mas eu acho que a gestão tem que estar envolvida em todos os processos, assim, né? Porque o que é gestão? Quais são os core de gestão, assim, digamos assim? A primeira coisa é você saber o que você quer, né? Estou aqui, por que eu quero fazer isso? Produto. Eu quero que o produto chegue na data correta, com preço planejado e nessa quantidade. Isso, você tem que saber o que você quer. Aí você pode botar isso em diversas coisas. Então, você adaptando todo o pensamento de gestão para a área de criação e para as outras áreas, que você consegue escalar um negócio de moda e conseguir fazê-lo, dar os passos potente, que você né? quer. Ser potente. E organizado, né, também. Essencial, porque... Com certeza. Eu acho que quando vem de uma fundadora, né, que é só uma pessoa criativa e não desenvolve todos esses outros fatores que a gente precisa desenvolver, e que daí contra o Bruno, ele vem, me ensina, ele vem e agrega, eu acho que você tem um limite ali, né, até onde você vai aguentar. Agora, quando traz essas ferramentas, desde ferramentas de gestão, não só ferramentas em si, tipo, que a gente pode dar dica aqui, mas de mentalidade. Eu acho que uma das principais coisas que eu vejo que o Bruno agrega na empresa é a mentalidade. Tomada de decisão por dado, que é o sonho da Lufa, que todo mundo na empresa tem essa mesma mentalidade. Então, aplicar essas mentalidades de uma pessoa que pensa gestão, pensa números, pensa dados, ela tira esse cara de, eu quero fazer isso, mas por quê? Aonde você quer chegar? Que são as perguntas que ele traz para mim quando eu trago alguma ideia. Legal, massa, mas onde você quer chegar? Como que você vai fazer isso? Qual vai ser seu MVP, etc. Que é um raciocínio em cima do criativo. E que isso precisa acontecer
dentro de um business para ele conseguir dar certo. Com certeza, né? Eu acho que são skills igualmente importantes e complementares. Quem gere sozinho tem que aprender a fazer um pouco dos dois e balancear aquilo no dia a dia. Nossa, fazer isso sozinho deve ser uma loucura. Eu tenho a Ana, que é maravilhosa aqui pra gente. Ela tem a mim que eu sozinha. A gente nunca... Não, sozinho que eu digo assim, você tem que tomar a decisão de quem vai te ajudar, né? Das pessoas que estão à sua volta. Construir um time, né, de apoio. Mas assim, são skills que eu considero igualmente importantes em uma marca de moda. A criação, ela vai estar ali o tempo todo presente, seja na missão, visão e valores da empresa, até a identidade visual, até o tom de comunicação com a cliente, até o produto e a coleção e o storytelling de marca. Então, tá em tudo. Tá dentro e tá fora também. A marca da porta para dentro e da porta para fora. Tem criação em tudo. E a gestão, ela dá corpo para essa criação e ela dá espaço para essa criação fazer sentido no mercado, né? Não tem como você jogar para fora, né, o seu desejo de criar se você não tem estrutura para isso. Você não consegue colocar um produto para fora, lançar uma coleção incrível se você não calculou quanto ela vai custar, né? Então são habilidades igualmente complementares, mas eu acho que tem um ponto em comum entre elas, que é criatividade e poder de adaptação, sabe? Exato. E que quando você bebe um pouquinho das duas fontes e aprende um pouquinho de cada coisa, cara, você consegue fazer qualquer coisa. Porque é um mindset de construção criativa em que eu faço muita pesquisa para tomar decisões de gestão também. Igual eu faço pesquisa para criar uma identidade visual de coleção. Então, assim, da mesma forma que você consegue entender... E quando você vai criando esse mindset, na hora que você vê uma marca e fala, cara, coleção interessante, isso aqui é um benchmarking legal... Quem será o produto best-seller dessa coleção? Onde eles estão colocando mais recurso? Então, assim, tudo é isso. A gestão, ela permite que a criação vá para o mundo e chegue aonde você quer chegar, né? É a gestão que vai levar a criação para o máximo de pessoas que você conseguir levar, né? Então, a caldinha do foguete ali, isso. Né? Exato, é a caldinha do foguete. Então, são skills, não dá, né? São skills igualmente importantes, complementares. E eu tenho certeza que vocês dois, né, têm um pouco dos dois o tempo inteiro na tomada de decisão. Seja para, talvez, cortar um produto de uma coleção que você queria muito, mas que o custo não bate. Porque se você coloca ele pode minar os demais. Então, também é seu desejo de ver sua coleção linda e pronta, sabe? Então, eu vejo que quando você consegue entender um pouquinho de cada um e se abrir, né, para talvez um universo que não seja tão o seu, você descobre habilidades que você nem imaginava que você tinha. E o meu caso foi exatamente isso. Eu achava que eu era do marketing, que eu era só do marketing. Então, eu vou fazer marketing e é isso. E eu me descobri apaixonada por gestão e por growth, por crescimento e por estruturação de empresa e por pessoas. Então, é muito legal poder entender que a gente não é só uma coisa, né? Que a gente pode ser um pouquinho de tudo. E eu acho que é isso. Assim, é que nem quando você é criança, o que você quer fazer quando você crescer? Às vezes a gente acaba tendo a oportunidade, né, empreendendo, de descobrir um monte de coisa. Porque você tem que ser um monte de coisa. Você tem que ser, né? Você é obrigado. Você tem que saber de jurídico. Eu que não sei nada de jurídico, tem que saber o mínimo. Essa é uma parte que eu fujo, gente. Nossa. Mas o mínimo, assim, eu que sou muito de longe, tem que ler um contrato, entender um pouquinho, né? Mas tem que saber de financeiro, tem que saber de criação, de branding, de etc. Você aprende um monte de coisa. Aí, aos poucos, você vai decidindo o que você vai dando prioridade também, né? Você vai entender também onde está doendo mais, você se aloca ali para resolver aquela dor. Mas eu achei muito legal isso que a Ana falou, de eu sou o que a minha empresa precisa que eu seja. E, infelizmente, é isso. Então, assim, isso é mais uma coisa... Nem sempre seria melhor. Nem sempre seria... Quase sempre não seremos. Quase sempre não seremos. Talvez não seremos. Mas é o que tem. É o que temos para hoje. A Lufa é você, sou eu que tenho. A única coisa que não muda numa empresa é o fundador, não sei que ele venda. Então, assim, é o que tem e a gente sempre está tentando fazer o melhor e isso, em alguma medida, tem que ser suficiente, né? Então, eu achei muito legal isso. A gente é o que a empresa precisa que a gente seja e vamos aprender a ser um pouquinho de tudo. E na hora que a gente puder, a gente vai trazendo pessoas para poder amparar as nossas fraquezas, né? Então, é isso. E qual foi seu maior desafio e sua maior conquista? Cara, vou falar assim. A minha maior conquista também tem a ver com pessoas. Eu acho que a minha maior conquista foi o time
que eu consegui construir, né, com a ajuda de várias pessoas e as conexões que eu consegui estabelecer por meio da minha marca. Eu acho que eu conheci as pessoas mais incríveis, assim, que eu poderia ter conhecido na minha trajetória. Então, para mim, é isso, sabe? As experiências, as trocas que eu pude ter, as pessoas que eu conheci, o time que tá comigo, que é assim, cara, é muito legal. O time da Camis é muito legal. E são essas pessoas que estão comigo ali para dar o próximo passo da marca. Elas acreditaram em mim, sabe? Elas me deram um voto de confiança. E para mim, a grande conquista é essa, é conseguir ter pessoas tão legais trabalhando comigo. Eu me sinto muito orgulhosa disso. Às vezes eu me pergunto, eu fico, cara, o que eu fiz para essas pessoas acreditarem tanto na minha empresa e comprarem tanto a ideia a ponto de várias pessoas falarem. Tem algumas pessoas que trabalham comigo que as pessoas perguntam para ela, não, mas parece que você é a dona, você briga tanto pelos interesses, parece que você é dona. E, cara, isso é muito incrível, você conseguir... Eu nem sei como é que eu cheguei nesse resultado e que a Camis se tornou, né, esse organismo vivo composto por tantas pessoas legais, mas tá aí e pra mim é a maior conquista disparada. Acho que nada físico vai chegar aos pés disso, porque pra mim é com esse time que a gente vai dar aí o nosso... vai realizar e construir cada um dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Uma conquista bem legal também, agora, material, é o ampliamento, a ampliação de mix. Então, eu estou conseguindo, aos poucos, ampliar meu mix de uma forma saudável, de uma forma bem estruturada. Então, isso para mim é muito legal. Eu estou conseguindo dar o próximo passo em termos de produto. E ter o produto certo é muito incrível, né? Quando você vê, você fala, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ter esse produto. Né? É tão suado para você chegar num resultado que quando você vê aquilo, uma coleção, uma arara, você fala... tá aí, sabe? É muito legal. E são esses pequenos momentinhos que dão gás pra gente dar os próximos passos, né? E eu acho que o maior perrengue foi, tirando pandemia, né? Que foi um momento de caos, insegurança, incerteza. Eu acho que foi esse ano uma crise de gestão de estoque absurda, em que eu não tinha produto clássico para vender. As minhas clientes revoltadas, não tem produto clássico, não tem gola V branca, não tem gola V preta. Eu não tinha produto, eu tive que cancelar a pronta entrega de atacado para poder represar produto para abastecer. Eu tive que fazer escolhas de qual canal que eu abastecia primeiro. Eu não tinha produto em loja, então, assim, uma crise absurda de planejamento e demanda, porque tentei dar uma alavancada e não estava preparada para abastecimento nesse sentido. Então... Vender pouco e vender muito também é problema, se você não está preparado para vender muito. É um problema muito sério, porque você se movimenta para chegar... Por isso que eu tô falando, crescimento em moda não é só investir mais em tráfego. Não é investir mais em mídia, investir mais em influenciadora. Crescimento em moda é estrutura. Você tem que ter estrutura para crescer. E eu achei que eu tinha uma estrutura que eu não tinha, então vivi um momento muito caótico de abastecimento. Eu tinha lançamento e não tinha clássico, e o clássico é meu 80-20. Então, assim, se você é minha cliente, não achou o produto, é por isso. Mas, assim, eu dediquei cada segundo do meu tempo a tentar entender o que tinha acontecido e tentar criar novos caminhos e novos processos para que isso não volte a acontecer. E agora a gente está começando a sair desse caos que foi o abastecimento do primeiro semestre. E a gente está começando a ter produto nos canais, eu estou começando a conseguir ter produto em loja. Cara, eu volto mais uma vez na equipe, porque eu achei que ia todo mundo embora. Eu falei, pronto, vai todo mundo embora. Vou ficar sozinha, vai sair todo mundo porque eu não tenho produto. Como é que meus gerentes vão vender? Como é que meu atacado vai vender? E não, eu sentava com elas e falava, a gente está com um problema, a gente vai resolver, a gente tem data para acabar esse sufoco. Às vezes não tinha ainda e elas entendiam. E elas ficaram do meu lado e motivando as próprias equipes, falando, vai chegar, elas vão repor, a Luísa tá resolvendo o problema e a gente está resolvendo. Então, realmente, efetivamente, a gente está resolvendo. E um super desafio, não é fácil abastecer. Não é fácil ter 2 lojas e ter 2 lojas para abastecer em volume bom. Gente, ainda mais depois de uma pandemia. Toda a cadeia de suprimento, enfim, ficou super complexa. Cobertura. Todo mundo tá com problema de abastecimento. Desde, engenharia, né, até tecido. Até tecido. Mas, assim, um super BO que mexeu com a empresa inteira, todo mundo. O marketing não sabia. Postava esse produto, aí tava zerado no site, aí entregava pra influenciadora, não tinha o produto na loja. E aí, assim, um grande descompasso, mas, assim,
Pra tudo dar-se um jeito, a gente foi tentando resolver, a gente antecipou, os fornecedores ajudaram e tal. E eu acho que agora a gente aprendeu muito bem o que precisa ser feito antes de um próximo passo, antes de um novo canal, uma nova loja. E provavelmente vai acontecer de novo, mas talvez a gente esteja um pouco mais preparado. É isso, né? Exatamente. A gente fala muito aqui dentro, eu e a Gabi, que é a assistente de estilo, não é porque a gente acertou em uma coleção em relação a nosso desenvolvimento foi perfeito, a produção foi perfeita, que a gente vai acertar em todas as próximas. Eu trabalhei em empresa que tinha 18 anos e que tava com puta BO de produção, entendeu? Então, né, não existe uma receita pronta aí. Queria que a gente pudesse explicar um pouco melhor sobre o 80-20, que a gente vem falando. O que é o 80-20? Só para falar um pouco mais sobre esse conceito. No meu caso, é exatamente isso. 80% do faturamento vem de 20% do mix de produto. Então, é quando você tem ali dentro do... porque eu acho que é até legal a gente explicar o conceito de pirâmide de produto, né? Então, você tem ali a sua coleção, você tem a base da sua pirâmide, que são os seus produtos mais vendidos, as suas grandes apostas, os produtos que talvez você tenha um resultado melhor de margem. E o ideal é que aqueles produtos que sejam 20% do seu mix, então não sejam um mix tão grande de produtos, representem 80% da sua receita. Para quê? Para que você consiga ter profundidade nesses produtos e não na coleção inteira. Então, você vai subindo a pirâmide, construindo ali a relação de preço, /custo, /margem, e vai entendendo quem são seus produtos de base de pirâmide e seus produtos de topo de pirâmide. Então, a Camis, ela segue bem essa premissa, que é 80% do nosso faturamento vem de 20% do mix. E é bem legal porque a gente consegue ter profundidade para trabalhar com fornecedores, eu consigo ter uma previsão de demanda quase boa, não foi tão boa, né? Porque esse ano falta o produto. Mas, assim, facilita um pouco a previsão de demanda. E aí, no restante do mix, né, que vai representar ali o seu 20% do faturamento, você pode brincar um pouco mais, você pode ter menos cobertura, você pode ter menos margem, você pode se deixar levar por outros pontos que não o custo ou que não o abastecimento. Para mim, eu penso essa métrica dessa forma. E como que de direito você conseguiu trazer todos esses conhecimentos de gestão? Porque impressionada. Ai, Ana, ótima pergunta, porque assim, eu acho que é um conjunto de coisas, assim, entre ser uma pessoa muito curiosa, que eu realmente, em algumas coisas da empresa, eu me recuso a não imergir, sabe? Eu gosto de imergir, eu gosto de entender aquilo, então eu presto muita atenção em tudo que as pessoas me falam sobre, tanto as pessoas que trabalham comigo, quanto pessoas de fora. Então, eu sou muito curiosa, muito atenta. Livros, leio bastante, procuro ler bastante, mas assim, alguns consigo aplicar mais, outros em menor medida. Pesquiso, tudo que eu não sei, eu vou tentar conversar com alguém que saiba. Então, eu sei que eu não vou entender tudo de um dia para o outro, mas eu gosto de pelo menos ter uma ideia do que eu preciso entender e a partir daquilo começo a pesquisar mais. E, cara, acho que necessidade mesmo, assim, eu não sabia nada, eu precisava saber e é isso, assim, no desespero a gente arruma um jeito de aprender. E é isso, eu sou muito curiosa, assim, sempre fui muito curiosa e sempre acreditei muito que eu precisava, se eu não sabia fazer, eu precisava conversar com pessoas que soubessem. Então, sempre tive mentores, busquei ser mentorada por pessoas que eu acreditava, pedia café, pedia para conversar, tirava uma dúvida. E as pessoas vão, né? As pessoas vão. Elas vão. Não todas, mas a maioria vai. Tem muita gente aberta. A maioria vai. Então, e alguns consultores também, enfim. Eu fiz muita consultoria, a Camis inteira, assim. O que eu pude investir em consultoria, eu investi. E graças a Deus encontrei pessoas muito legais. Você teve professores particulares. No caminho, eu tive professores particulares. Com certeza. Tive professores particulares e tenho até hoje. Tipo, acho que tô longe de saber um pouquinho do que eu preciso. Então, assim, eu ainda tenho muito, muito, muito para aprender. Eu tenho plena consciência de que eu tô só começando. E tem a querida escola pandemia, né? Porque, de verdade, eu acho que quem empreendeu e viveu a pandemia, MBA em gestão. Tá pronto para fazer qualquer coisa na vida. Porque eu lembro quando aconteceu, assim, e todo mundo foi para home office, eu me desesperei num primeiro momento e depois falei, cara, vai ser o meu MBA.
eu vou aprender a gerir essa crise. Vou fazer isso aqui dar certo. Capricorniana, né? Eu falei, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou sobreviver a isso aqui. E depois que eu fizer, e é muito engraçado, que depois que a gente viveu isso, tudo que acontece parece... Você já tinha loja física? Eu tinha, a loja da Lorena. Tudo que acontece, eu falo, nossa, tranquilo. Criei uma casca. Você cria uma casca. Mas, assim, olhar para os desafios como grandes potenciais de aprendizado também. E claro que eu também não sou a super otimista. A gente vai no banheiro, chora, grita e depois a gente fala, mas eu vou tirar um puta de um aprendizado disso aqui que eu tô vivendo. Então, curiosidade e necessidade. É o que todo empreendedor precisa ter. Curiosidade, necessidade. E capacidade de apanhar. De apanhar, Resiliência, a querida. Resiliência, né? E você, Bruno? Você se formou em engenharia, você sempre teve essa veia mais de gostar de business, etc. Sua minor foi em business, mas aonde você também busca esses conhecimentos de gestão? Eu acho que eu sempre fui curioso também nesse lado, então sempre buscava muito online, eu ouvia muito audiobook na época da faculdade, muito relacionados à gestão, a empreendedorismo. Então, e a minha faculdade não foi necessariamente sobre isso, mas foi muito conteúdo que é aplicado à gestão na engenharia, você aplicar a ciência em certas coisas do dia a dia, então você aprende muita gestão ali. Então, acho que foi isso, e além de conversar com pessoas, obviamente, quando você... Tem a Luísa aqui, a gente faz 1000 perguntas de como é que... mas isso aqui, ela já tem um monte de coisa a perguntar para ela depois também. A gente troca muito, isso aqui eu faço bem. Eu falei, aqui a gente não sabe fazer isso. Vou perguntar isso aqui, como é que ela faz para ela. Aí você vai melhorando um pouquinho, quando você conversa com alguém que já fez um negócio que você ainda não sabe fazer. Que na área de business, as pessoas respondem. E na área de moda, pelo que a gente sabe, né, de história, as pessoas não eram assim. E no episódio anterior, foi muito legal que foi isso que a gente fez, essa conversa. E que eu quero que a gente tenha isso mais no nosso mercado quanto moda, não só quanto galera de business, entendeu? Com certeza. É engraçado, né? Realmente, a moda sempre foi um lugar muito restrito e que a impressão que dava para quem não trabalhava com isso é que se você não fosse da panela, você nunca ia conseguir fazer nada em termos de empreender, né, na moda. Mas, assim, eu acho que isso está começando a mudar. As pessoas estão começando a compartilhar mais. E, claro que eu tô falando de bolhas, obviamente, mas, assim, eu espero, né, eu espero profundamente, principalmente falando em empreendedorismo feminino, que mais mulheres comecem a falar sobre business, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre estratégia, sobre assuntos que nunca não eram nossos, né? Há pouquíssimo tempo atrás. Quando eu comecei, eu fui em algumas palestras, eventos de empreendedorismo e não tinha mulher. E aí e isso mudou um pouco, né? Agora a gente vê algo, mudou pouquíssimo, né? Tá começando a mudar, mas assim, agora a gente começa a ver mulheres encabeçando podcasts sobre negócios. A gente começa a ver mulheres encabeçando palestras sobre business, sobre dinheiro, enfim, sobre moda também. Então, é muito legal, assim, promover isso e ser parte ativa dessa mudança que é tão recente, né? Que está começando agora. Sim. E falando nisso, uma das coisas que ficou muito na minha cabeça do nosso último episódio era como que a gente falava de expectativa versus realidade, que a gente nós somos as últimas a receber, né? Quando a gente começa ali a marca, a galera acha que a gente é milionária, porque vende uma roupa que tem um ticket médio alto, enfim. E não é bem essa a realidade, né? Não. Mas eu fico, cara, eu não quero... Ok, aquela é um pouco da realidade do sentimento, mas, qual o momento da virada? Qual o momento que a gente ou pega um aporte? Como cresceu o seu business? Seja com a entrada de um quadro societário, seja com um aporte, enfim. Eu lembro uma vez que o Bruno me falou sobre crescimento por endividamento. Dívida? Meu Deus, imagina, de jeito nenhum, eu sou aqui a pessoa certinha, pago tudo corretamente. E porque na minha mentalidade isso nem existia. Ele, não, vou te explicar. Calma, é assim que funciona, porque não vale a pena pegar um sócio agora com uma porcentagem, porque a gente tem muito potencial de crescimento. Então faz mais sentido a gente fazer essa forma aqui, porque desse jeito não dá. Isso aqui a gente consegue investir do nosso. Então tem N possibilidades de como a gente sai desse lugar de tipo, nossa, a moda não dá dinheiro e eu sou a última a receber e etc. Pra tipo, poxa, meu business é próspero, meu business de moda vai dar certo. Seja com sócios, enfim, investimentos e etc. Eu acho que, nesse sentido, a primeira coisa é time, né? E a primeira coisa do time, dependendo do seu momento, é
sócios, né? E por isso que eu não preciso nem falar. A minha sócia é ela. Vocês estão ouvindo aí 1000 podcasts, é uma pessoa nota 1000, sabe muito de muita Gente, coisa. eu tô assim, eu recuperei minha esperança na sociedade. Eu achei assim, incrível. Não, a Ana é nota 1000, sabe muito de muita coisa, escuta, dá conselho, aprende, ensina, sabe? Ela é uma pessoa nota 1000. Então, ela é uma pessoa que não, é muito virtuosa, né, a parceria, tipo, e é isso, você tá ali lado a lado com uma pessoa que seja para aprender com ela e que ela aprenda com você e vocês dois crescem juntos, né? E eu acho que isso, para mim, é o pilar, né, da sociedade antes de qualquer coisa, dinheiro, exatamente. Enfim. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa é isso. Tipo assim, o primeiro ponto do time, assim, no nosso caso, identificar coisas assim, pô, além dela ser uma pessoa nota 1000, ela é complementar, né? A gente não é, digamos assim, bom na mesma área. A gente não tem um conhecimento da mesma área. A gente tem conhecimento de áreas complementares. Então, foi o primeiro passo. Então, se a empresa, imagina que seja o seu caso, já está num ponto já, em outro momento de empresa que não está tão no início e tal, você tem condição, né, de trazer pessoas para o seu time pagando, você começa a trazer gente que vai agregar num nível absoluto, porque não tem como saber tudo. A gente falou de um monte de coisa aqui, mas assim, muitas das coisas a gente sabe o mínimo viável, né? E a gente vai simplesmente fazendo o mínimo viável para dar certo, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que dar uma prioridade nisso aqui, e para isso é trazer gente que conhece, que sabe fazer e etc. Então, eu acho que o grande pilar é ter essa identificação e saber para onde crescer. E essa questão da sociedade é isso, sobre investimento e tal, que você mencionou. A gente, né, não sabe muito, não chegamos nesse momento ainda, mas estamos pensando, então pesquisamos muito sobre, estamos vendo quais são as possibilidades e etc. Mas pelo que, né, conversa com pessoas que estão no meio, etc., é uma maneira de você, né, trazer pessoas. Primeiro, você ter o capital para você dar um próximo passo de crescimento, mas também trazer gente estratégica, né? Para te mentorar também, né? Com certeza, que é o meu caso de sociedade hoje, por exemplo. Como que funciona a sociedade? Hoje eu fundei com uma sócia que optou por sair do negócio e hoje eu tenho 2 sócios que compraram a parte dessa minha sócia com o objetivo de investir na empresa. E hoje a nossa sociedade funciona dessa forma. Eu sou a única sócia operadora, então sou administradora da empresa, e a gente tem um conselho constituído em que somos eu, meus 2 sócios e pessoas que a gente escolhe que possam contribuir nas decisões da empresa. E esses meus sócios têm uma coisa que eu acho que nada compra, que é bagagem. Então, são pessoas do ramo que já tiveram experiências prévias no mesmo modelo de negócio, então que conseguem contribuir ativamente com a estratégia do business. Então, mentoria, contato, networking, enfim, conexões, né? Não só com pessoas, mas com outras empresas e com fornecedores. E isso é parceria estratégica, né? Você, em algum momento do seu business, entender que você trazer uma pessoa vai contribuir para o próximo passo do seu negócio. E eu sinto que, assim, qual é o momento de dar esse próximo passo? Quando você, com a visão que você tem no momento, já sente falta de algum recurso. Então, seja ele um sócio que vai amparar ali as suas onde você não tem experiência, ou seja, capital, ou seja, enfim, você precisa ter pelo menos uma visão de futuro já mapeada. E isso é maturidade do negócio mesmo. Você não vai conseguir ter em 1 ano, em 2 anos. Em 2 anos, você está ali pensando nos seus próximos 6 meses. No momento em que você consegue ter uma visão de longo prazo do seu business e você consegue entender com um planejamento um pouco mais sofisticado que te falta algum recurso, talvez seja o momento de procurar ou uma forma de financiar esse próximo passo, né, que aí pode ser por dívida, ou pode ser com a entrada de um sócio, ou um parceiro estratégico, se o caso for, preciso de alguém com bagagem para poder estar comigo nessa empreitada. Porque, às vezes, essa virada de chave que a gente fala não é só uma virada de chave, é uma grande virada de chave, e o seu modelo de negócio ele se torna tão complexo, se torna uma estrutura tão complexa que ter alguém ali vai ser determinante para você conseguir chegar nesse próximo passo. Então, eu tento pensar dessa forma, assim, mapeamento de visão de futuro. Me falta algum recurso? Vale a pena? É só dinheiro? Ah, não, é dinheiro mais estratégia. Então, talvez valha a pena olhar para um parceiro estratégico. Enfim, eu faço essa leitura. E qual é o conselho que vocês dariam para quem está começando hoje? Nossa, são tantos.
Pensar no principal. Ai, Jesus. Eu acho que... O que eu falaria pra Luísa lá, né, de 2018, que começou a Camis? Eu falaria pra ela acostumar a não se sentir pronta pro desafio que ela tá vivendo. E tudo bem, vai ser sempre assim. Mas, na medida em que você vai passando por ele, você vai se sentindo mais segura para poder viver esse desafio novo. Então, essa segurança ela vai sendo construída aos poucos. E a gente tem que entender que vivência é vivência, é só vivendo. Ninguém se torna um grande gestor em 6 meses. Tipo, pode até aprender muita coisa, mas assim, tem coisas que é efetivamente vivendo, aprendendo, vivendo de novo, mudando, reconstruindo, ressignificando. E eu acho que isso é um conselho, assim, entender que o processo ele é esse mesmo. Você vai se sentir despreparado o tempo todo, mas com o tempo você vai ganhando um pouco mais de segurança, né? No seu negócio, na sua tomada de decisão, nas pessoas que você busca para te aconselharem. Então, eu acho que isso, entender que o processo é dessa forma e é normal se sentir despreparado para o desafio que você está vivendo hoje. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Tipo assim, é normal, essa sensação vai te acompanhar vai com medo mesmo, o tempo todo. Exatamente. E aí você tem que pensar, lembrar o porquê que você começou e isso te traz um pouquinho mais de segurança para seguir. Perfeito. E você, Bruninho? Não, a primeira coisa que eu diria era esteja aberto para aprender, para entender novas coisas. Assim como a Ana falou que ela fez um curso de Excel, eu nunca me imaginei na moda, assim, tipo, no sentido de, tipo assim, não sei, nunca apareceu no meu radar. A única experiência que eu tinha de moda, eu trabalhei de estoquista na Tommy, lá em Niterói. Mas um trabalho, assim, pro Extra Natal, mas foi um único contato que eu tinha com a moda da minha vida, segui minha faculdade, etc. E as coisas aconteceram. Estive sempre aberto para aprender em diversas áreas. Então, isso fez com que eu aprendesse muito sobre empreendedorismo, sobre gestão, etc. Sobre moda, quando eu vim para cá. Isso me fez conseguir... me abriu a mente para poder vir para cá. Então, quando você está aberto, você recebe informação de todos os lados e você tem que ter a capacidade, né, para tomar a melhor decisão ali para você focar no que interessa também, porque não adianta também não ficar focado. Então, dentro disso, né, sendo aberto, sendo organizado e disciplinado ali, né? Porque, como a gente já falou no início, não é fácil. Então, é um pouco por dia. Todo dia, esse dia, assim, não... É 1% melhor, né? A cada dia. Exatamente. Todo dia que você acorda, você fala, pô, hoje tá... Não, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Nossa, que problema isso aqui. Mas aí vem a ansiedade, vem tudo. Aí quando você resolve o problema, a ansiedade acaba. Porque dá sobre aquele assunto, né? Porque você... fez um pouquinho por dia, fez um pouquinho ali e acabou, né? Acabou a preocupação que você tinha sobre aquilo. Aí você vai pra próxima. Aí tem novas, já. Então... Aí amanhã, no dia seguinte, já tem um novo. Então, a gente tem que se acostumar mesmo com essa sensação de desconforto. E isso pra mim é muito difícil, porque eu odeio ter pendência. Eu gosto de, sabe, a to-do list ticada. Eu gosto de ser essa pessoa, mas não dá. Não tem como. Não dá. Você tem que escolher, aprender a escolher. Você tem que aprender a escolher. Se você quer ficar na zona de conforto, você não empreende. Não empreende. Não é sobre isso. Não dá. Então, isso é algo que é muito forte em mim e que eu tenho... Eu sou o contrário. Eu não sou muito procrastinadora, mas eu tenho muita dificuldade de conviver com a pendência. Isso pra mim é muito difícil. Então, pra mim, é o contrário. Eu tenho que trabalhar e entender que é assim. Às vezes não vai ser no meu tempo. E aprender a lidar com isso faz parte também, né? O grande processo que a gente falou o tempo todo. Gente, muito obrigada pela colaboração de vocês. Aprendemos muito hoje, tenho certeza. E se vocês pudessem dizer as redes sociais que a gente pode continuar acompanhando, não sei se o Bruno vai querer dizer, mas vai querer continuar acompanhando, né, vocês pelo Instagram, enfim, ou qualquer outra rede social que vocês queiram falar. Não, a Ana falou isso porque eu sou um cara muito offline, né? Eu também. Sou demais offline. Tipo assim, meu Instagram, eu acho que minha última postagem foi em 2018. Eu até excluí o Instagram no meu celular, eu entro de vez em quando no computador para poder, né, não me distrair. Mas enfim, se alguém quiser, né, se comunicar comigo, mandar uma mensagem, procura no LinkedIn, que é um que eu vejo de vez em quando. Não faço muitas postagens sobre trabalho lá, etc. Mas se quiser se comunicar, é só mandar uma mensagem por lá. Eu amo. Eu também não sou a mais ativa do mundo no Instagram. Às vezes eu tento, umas épocas eu falo, eu tenho que postar mais. Mas enfim, meu Instagram é Luísa Morato. Se quiserem conversar mais, mandar perguntas, dilemas, eu sempre respondo a galera por lá. Luísa com S. Sigam a Camis Brand com Y. Conheçam a marca.
E é isso, Ana. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Prazer meu em estar recebendo vocês aqui. Prazer imenso. Até a próxima. Até a próxima. Muito legal, pessoal. Nossa, gente, foi bom, né? Obrigada,